já que a gente teve essa notícia positiva da Fitch, queria começar a nossa conversa aqui perguntando, né? Veio essa notícia positiva, elevação de rating, a gente está vendo realmente um cenário mais positivo para os ativos em geral aqui no Brasil. E não estou vendo muita movimentação, mas queria saber, você, a especialista, o que você pode falar, como pode mexer com a Bolsa, essa elevação do Fitch, a gente vai ver agora, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Qual é realmente o impacto sobre os ativos de risco dessa decisão da Fitch? Bom, assim, esse movimento que a gente vê hoje da Bolsa caindo, eu acho que essa mudança de rating da Fitch, ela é um dos fatores que influencia. Ela isoladamente empurraria a Bolsa para cima, mas tem outras variáveis em atuação também. Tem a Bolsa lá fora, que está meio patinando hoje, o mercado está em compasso de espera pela decisão de juros do Fed, que é o Banco Central Americano, e será liberada hoje às 15h. Subiu bastante ontem, a Bolsa Brasileira também. Então, assim, tem uma série de fatores. Isoladamente, essa elevação de rating, ela é muito boa. Não só para a Bolsa no pregão de hoje, né, mas pensando em uma perspectiva de investimento no país ao longo dos próximos trimestres. Então, o que a Fitch fez foi elevar a nota de crédito do Brasil de BB- para BB, que meio que corrobora um pouco o movimento da S&P, que ela fez alguns meses atrás, que também tem esse rating de BB-, só que o que a S&P tinha feito há uns 3 meses atrás foi mudar a perspectiva desse rating de estável para positiva. O que a agência quis dizer com isso, então? Que, olha, esse BB-, a gente considera revisar ele para cima. E essa revisão para cima foi justamente o que a Fitch fez hoje, né? Que é outra agência, e agora ela coloca a dúvida se a S&P vai seguir esse movimento de fato, elevar o rating do Brasil. Então, acho que é muito bom para os ativos de risco, de uma forma geral, reflete a melhora das nossas contas fiscais, né, que o país está com o orçamento público em um patamar muito melhor do que estava há 4, 5 anos atrás, como reflexo do teto de gastos, como reflexo da nossa balança comercial hiper positiva nos últimos 2 anos, embora a agência também cite vários fatores de risco. O risco das nossas reformas tributárias, arcabouço fiscal não passarem, enfim, lista uma série de fatores de risco que a S&P também tinha listado quando ela elevou a perspectiva para positiva. Mas, no geral, eu acho que o risco daqui para frente ele é mais positivo do que negativo, no sentido de que a gente pode ver as demais agências seguindo esse movimento da Fitch de hoje. Legal. E aí, falando já nesse movimento positivo, você já veio aqui no Giro para falar de Santander, inclusive dia 13 de junho, quando teve aquela notícia do PIS e COFINS, a gente chegou a comentar, mas eu quero saber agora o que mudou nesse balanço do segundo trimestre. A gente pode falar que esse resultado desapontou, veio de acordo com a expectativa, porque veio um lucro de 2 bilhões, né? 2 bilhões e 300 milhões, alta em relação ao primeiro trimestre, mas uma queda de quase 45% em relação ao ano passado, ou seja, uma queda de quase 50%. O que você pode falar desse resultado do segundo trimestre do Santander? Paulinha, eu diria que, de forma geral, como você muito bem colocou, teve uma melhora sequencial, mas a situação do Santander ainda é muito ruim. Então, como assim, né? O lucro, a linha final do lucro, ela continua bastante pressionada pela inadimplência, que ainda sobe. Mas essa subida, ela está acontecendo em ritmo cada vez mais brando, como reflexo da política de concessão de crédito mais conservadora adotada mais ou menos um ano atrás. Então, mais ou menos um ano atrás, o Santander decidiu diminuir o crescimento em linhas de crédito mais agressivas, tipo cartão de crédito, e tentar focar o crescimento em linhas mais conservadoras, como, por exemplo, o consignado e o crédito imobiliário, que são ambas linhas com garantia.
né? Agora, isso demora um tempo para refletir no resultado, porque é uma carteira enorme de 600 bilhões de reais, que a originação nova, na política nova, ela demora a refletir no resultado. Então, a gente vê uma inadimplência que ainda sobe como reflexo dessas safras antigas, mas ela sobe em um ritmo cada vez mais brando, porque as safras novas, elas começam a ganhar representatividade. Então, de forma geral, é isso que eu teria para dizer do resultado. Então, assim, ainda ruim, mas menos ruim do que foi o primeiro tri. O que eu acho que talvez tenha pegado um pouco mal, assim, aí não no operacional, né, mas da parte da discricionalidade que os executivos têm para reconhecer ganhos e perdas no resultado, né? Como você muito bem colocou, no trimestre passado, o Santander ele tinha revertido uma provisão para essa ação do PIS e COFINS lá no STF, no valor de 4,7 bi. Então, no primeiro tri, em janeiro, o Santander falou assim, não, eu acho que eu vou ganhar isso, né? E aí, em junho, na verdade, foi o governo que ganhou sobre o Santander. E todo mundo esperava que aqueles 4,7 bi que impactaram positivamente o primeiro tri, viesse essa tacada de novo, ele tendo que provisionar de novo esse 4,7 bi agora no segundo tri. Só que o que ele fez? Ele voltou com metade disso, não com tudo. Ele voltou com 2,7 bi. Só provisionou então, metade, então, no balanço do segundo tri. Exatamente, só provisionou metade, e a justificativa dos executivos na teleconferência, que, de verdade, como eu não sou advogada, eu não sei avaliar se faz sentido ou não, mas a justificativa foi que só uma parte do processo foi julgada no STF ali, que uma outra parte, né, que é esse 1,6 bi remanescente, o Santander entende que ainda é passível de discussão judicial e está confiante de que pode ganhar. Então, por isso, ele não voltou com a provisão total, né? Então, esse é um ponto, um ajuste que incomoda um pouco no resultado, que obviamente nesse 2,3 bi, que é gerencial, a companhia tira essa despesa de provisão de 2,7 bi. Então, esse é um ponto, né? Um outro ponto, que é um ajuste que foi feito, diante desses 2,7 bi dessa despesa, o Santander, ele reverteu um reforço de balanço para inadimplência que foi feito no primeiro tri, né? Então, ele voltou com 1,5 bi, ele falou assim, olha, já que a nossa inadimplência está subindo de forma mais branda, aquele reforço de balanço que eu fiz lá atrás, eu acho que eu exagerei. Então, eu vou voltar uma parte. Então, isso compensou uma parte dessa questão judicial que correu lá no STF. Então, é um resultado que ele veio com uma série de ajustes, ele veio bastante poluído, difícil de interpretar, mas mesmo assim, acho que não muda a minha mensagem geral, que é de que a situação continua ruim, mas é possível enxergar uma melhora gradual, que ela deve acontecer ao longo do ano, mas de uma forma bem lenta, na nossa opinião. Mas você está falando que foram feitos alguns ajustes e ficou bem poluído. E me veio uma questão à mente. Seriam jeitinhos de repente, colocar aquilo ali melhor para o mercado? Porque o mercado vê o resultado e, logicamente, a gente vê um impacto nas ações. Não seria uma maneira do banco, de repente, dar uma maquiada ali no resultado, não deixando um resultado tão ruim? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque, assim, vai dar intenção, a gente nunca vai saber, né, o que se passa pela cabeça do management. Eu prefiro acreditar que não é um jeitinho, né, eu acho que não tenho nenhum motivo para desconfiar, enfim, do caráter e da idoneidade de quem está lá comandando o banco, né. Agora, no mínimo, assim, torna um pouco difícil de interpretar o resultado, saber o que está acontecendo na operação pura de verdade, sem essas linhas que dependem muito da discricionalidade, né? Então, eu prefiro olhar para o atraso efetivo dos empréstimos, que está acontecendo isso que eu falei, continua atrasando mais, mas essa piora incremental ela é menos pior, e aí a gente tira esses efeitos discricionários para a gente conseguir interpretar o resultado. Tá, legal. E uma questão muito importante, a gente já vem falando há meses aqui, eu acho que desde o ano passado eu converso contigo, né, Lari, a gente fala dessa questão da inadimplência do Santander, que, né, tá diminuindo, mas, né, tá crescendo menos, vamos dizer assim.
Com a queda de juros praticamente dada na semana que vem, isso pode ajudar nos próximos resultados? A queda de juros, com certeza, ajuda a diminuir a inadimplência. Só que esse efeito positivo, ele não acontece rápido, ele é lento, né? Ele é muito lento para se refletir no resultado dos bancos, porque o juro começa a cair hoje, aí daqui a alguns trimestres os bancos vão reprecificar as linhas de crédito, daqui a alguns trimestres a parcela da dívida começa a ficar mais barata para as famílias, aí elas começam a aliviar o orçamento, aí elas começam a pagar as dívidas antigas. Então, é uma coisa que é lenta, a gente espera sim, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, eu espero sim que ajuda a diminuir a inadimplência não só do Santander, tá? Mas a inadimplência que a gente enxerga no balanço de todos os bancos. Mas essa diminuição, ela é lenta, ela é bem gradual. Vai demorar, se bobear até o ano que vem aí, para a gente realmente ver os resultados, porque vai sair agora, saiu do segundo tri, a gente só vai ver lá pelo quarto trimestre, né, mais para o final do ano. Provavelmente. Tá legal. E a gente teve essa questão aí do Haddad nessa semana comentando sobre a extinção do juros sobre capital próprio, e aí eu queria te perguntar qual seria o impacto dessa extinção, vamos dizer, programada para o ano que vem, qual seria o impacto para os bancos, de uma forma geral, mas já que a gente está falando aqui do Santander, especificamente para o Santander, se seria um prejuízo maior, o que você pode falar sobre a extinção do juros sobre capital próprio? O Santander, ele usa bastante esse dispositivo do juros sobre capital próprio. Então, no evento, mais do que o Itaú, por exemplo, né? Então, no evento da extinção desse vou colocar como benefício fiscal mesmo do juros sobre capital próprio, o Santander seria mais afetado do que o Itaú, por exemplo, se a gente visse só a extinção do juros sobre capital próprio sem nenhuma contrapartida, o que honestamente eu acho que é improvável, porque o projeto que o Paulo Guedes vinha discutindo lá atrás era ter a extinção desse juros sobre capital próprio com uma concomitante redução da alíquota de imposto de renda corporativo. O que poderia ter um efeito até neutro, dependendo das quantidades, né? Das alíquotas correspondentes, as reduções e aumentos. Então, eu acho que talvez seja um pouco cedo para dizer, porque até a gente já viu o governo voltando atrás hoje, falando que em alguns casos vai ter redução, outros casos vai ser extinção. Então, a gente não sabe, porque, assim, a depender da redução de alíquota de imposto de renda corporativo, pode ser até bom, né? Mas pode ser muito negativo também. Então, tudo vai depender, nesse caso, vamos chamar de dosimetria que isso vai ser feito. Tá legal. E pensando nesse cenário todo, né? Inadimplência, um resultado não muito bom, essa questão do juros sobre capital próprio, que pode impactar, a gente vai ficar de olho aqui para saber mais novidades. Qual que é a sua recomendação sobre a ação do Santander hoje? Então, hoje, a ação do Santander, por mais que ela continue bem descontada, a gente tem uma visão neutra, que não é nem comprar, nem vender, é ficar de fora. A gente continua preferindo o Itaú nesse setor, porque, assim, enquanto a gente vê o Santander hoje corrigindo problemas do passado, Itaú, a gente enxerga estrategicamente um passo à frente. Ele já está pensando como que ele vai tirar aquele cliente da corretora digital para voltar para investir no banco, né? Ele já está pensando lá na frente, ele não tem conta para pagar de inadimplência lá atrás e já pode continuar investindo forte em crescimento. Então, a gente enxerga com muito mais facilidade um lucro continuando a crescer no Itaú do que no Santander. Então, por causa do operacional, a gente tem uma visão mais cautelosa por enquanto, mas a gente continua acompanhando de perto.